Enfim, o Zelensky está a fim de... Entendi. Ele aceita isso. Qual é o ponto central para o Zelensky? E foi isso que foi o martelo daquela reunião. Garantias de segurança. Por quê? Porque o Putin, se ele não sentir medo, ele não vai respeitar o acordo. E ele vai desrespeitar. Aí começam as teses. Você já fez isso? Várias vezes. São 25 vezes que ele quebrou o cessar-fogo. Não sabia que eram 25, não. E aí tem acordos assinados que ele já quebrou. E assim, o mais antigo de todos era lá atrás, quando a Ucrânia ficou com as bombas atômicas da União Soviética e assinou um acordo com a Rússia, e a Rússia não cumpriu com a parte do acordo dela. Então não dá para você virar com o cara que está em guerra, o país está sendo destruído e falar para ele, não fala disso. Não, ele está desesperado, ele só vai falar disso. Até porque ele foi eleito e as pessoas, ele tem um apoio, uma aprovação popular enorme, e as pessoas confiam que ele está defendendo os interesses do país. Então ele vai falar disso, ponto. Não adianta. Quais são as garantias de segurança que ele quer? Ele está falando para todo mundo, desenha aí alguma coisa que realmente bloqueie os russos. E aí começa uma discussão técnica militar. Você precisa criar uma zona desmilitarizada. Esse seria o jeito mais convencional. Igual tem entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Só que na Coreia do Norte e Coreia do Sul tem 4 quilômetros de extensão, profundidade essa zona. Você teria que fazer uma dessa na Ucrânia, só que você vai ter que pegar a fronteira com a Bielorrússia, porque a Bielorrússia é praticamente a Rússia. Então não adianta você só proteger a Ucrânia com a Rússia. Você tem que proteger a Bielorrússia... Ô, Vitão, coloca um mapa pra gente ali do... Que está no norte da Ucrânia, né? Bom, e aí então você tem que proteger o norte da fronteira, aí você tem que descer e cruzar de uma ponta a outra, e depois você tem que proteger o acesso ao mar, ali do Mar Negro. Isso vai dar mais de 3 mil quilômetros de extensão de fronteira. Meu Deus, isso. Outra parada. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que colocar tropas de alguns países ali no meio para proteger. Olha lá, ali em cima da Ucrânia é a Bielorrússia. Tô vendo. Então, toda aquela fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia também tem que ser protegida. E aí toda a parte da Ucrânia com a sua parte do leste que perdeu para a Rússia. E a parte ali de acesso do Mar Negro também. Então você vai ter que colocar tropas. Não vão ser tropas americanas. Não vão ser soldados americanos. Tem que ser soldados europeus. Nós estamos falando por baixo de 100 mil soldados. 100 mil soldados, só para você ter uma ideia, o maior exército da Europa é o da Polônia. Tem uns 220 mil soldados. 100 mil soldados para fazer essa garantia de segurança é maior do que o exército da Espanha e da Itália. Então, aí tudo bem. Só que aí não é só botar os caras lá, você tem que botar eles armados, prontos para o combate. Só que quando você faz isso, você direciona 100 mil soldados para essa barreira aí, né, para essa zona desmilitarizada, você não pode tirar os soldados da retaguarda. Porque vai que tem uma guerra. Total, Então você tem que manter os soldados que estão no Báltico, que estão na Polônia, que estão ali para trás. Então não é pegar os ali que estão nessa fronteira e jogar mais para frente. Não vai servir. Então você vai ter que arrumar mais soldado ainda. Isso aí essa é uma solução não prática, né? Não prática. E aí tem uma discussão assim, tá bom, então não põe tantos soldados. Põe o que a gente chama de tripwire. Tá. Que é tipo, uma armadilha que ela se aciona sozinha, né? Que é um cabo ali que você passa por ele e vai acionar um gatilho e vai provocar uma defesa, uma reação. O que é um tripwire? Você põe um contingente pequeno, mas tem um contingente. Se matarem esses caras, você está matando um francês, um americano, um sei lá o quem, e aí os outros entrariam. Só que, dado o que está acontecendo, entrariam. Entendeu? Entendi. Tipo, não entrariam. O tripwire não é forte o suficiente, o que a gente já viu. Se você quiser colocar medo nos caras, tem que ter os 100 mil soldados ali, porque senão o cara não vai respeitar. Isso. É o que você está dizendo. E aí tem... É isso que eu estou dizendo. Tá. E aí, que é o argumento do Zelensky da Europa. Esse é o argumento do Zelensky da Europa. Aí a galera... pró-Trump incondicional, os caras que amam o Trump, assim, amém para qualquer coisa que ele fizer, tá sempre certo. Depois tem uma explicação
que eu estou estudando interessante por que isso está acontecendo, que é legal. Mas você lembra? Tá, lembra, tá bom, porque tá bom, senão tá a bom. gente Pô, vai... por que os caras gostam tanto do Trump, Rock? Vou te perguntar. Tá bom. Esquecemos. Não. O argumento é... Qual é o argumento? Um dos argumentos dos caras é o seguinte. Mas fazer o acordo com os minérios é que nem um tripwire. Porque vão ter empresas americanas explorando lá. E se as empresas americanas estão lá, o Putin não pode atacar e matar, destruir uma empresa americana, porque os Estados Unidos vai ficar bravo e vai entrar na guerra. Vai? Será? Claro que não. Sabe quantas empresas americanas saíram da Rússia e tiveram seus ativos expropriados, nacionalizados pelos russos? Centenas. Ou seja, tipo, um monte de ativo americano foi confiscado pelo governo russo e nacionalizado. Os Estados Unidos estão cogitando entrar em guerra com a Rússia por causa disso? Claro que não. Então, assim, este tripwire, análogo a um tripwire econômico do acordo de minério, não é suficiente para evitar que o Putin conquiste. Na tua avaliação, os 100 mil soldados ali seria? Se os caras forem armados, tipo assim, o Putin vai ter que se preparar para isso com uma outra estrutura, num outro porte, e falar assim, bom, a hora que eu iniciar esse negócio já vai ser muito grande, porque tem 100 mil caras ali já parados, eu vou ter que vir muito mais forte, e a hora que eu começar isso, eu vou ter que estar pronto para vir de uma vez. Nossa, mas isso não vai acontecer, né? Porque, vamos lá, eu suponho que a Europa não é a favor da guerra e não é a favor de sei lá, a população não quer ir para a guerra. Isso, né? Esse é um dos problemas. Então esse exército, não é como se o exército deles estivesse, o exército italiano fosse cada vez maior. Não. É cada vez menor. Ele é cada vez menor. Isso. Só que os russos têm só dentro da Ucrânia 660 mil soldados. Só dentro da Ucrânia. Só dentro da Ucrânia. E aí, isso são estimativas. A gente não sabe esses números ao certo. Antes que as pessoas comecem a surtar com cada número. Mais ou menos meio milhão. É isso. Tá. E a Ucrânia tem mais ou menos uns 800 mil soldados. Só que esses são soldados russos só que estão dentro. Putin assinou um decreto há pouco tempo dizendo que ele tem que subir o tamanho do exército para 1,5 milhão. 1 milhão, tá 1 milhão e 300, vai subir mais 200 mil, 1 milhão e 500. Aí ele tem mais todas as forças armadas, vai para 2,400. E aí, quando esses números que eu tô te falando, Polônia, França, Itália, Alemanha, é uma piada perto desses números da Rússia. E aí, é isso que você colocou. Os europeus não estão mais nem pensando que é guerra. Os jovens querem ir para o exército. Não tem esse conceito. Isso acabou. Então, é difícil de você construir essa força de 100 mil caras. Além dos 100 mil caras, você tem que ter os observadores internacionais, que são os caras que ficam lá nas guaritinhas... olhando, fiscalizando quem é que está descumprindo o cessar-fogo. Esse cara geralmente é militar? Esses caras são da ONU, mas são fornecidos por outros países. Então, por exemplo, na fronteira de Israel com o Líbano, tem isso. Na fronteira... vários dos conflitos do mundo tem esses oficiais fiscais ali de operações de paz que ficam monitorando se o cara está cumprindo com o cessar-fogo ou não. Então, se torna muito difícil. O que pode acontecer? Os Estados Unidos têm que falar assim, tá bom, os europeus não arrumam 100 mil, eles põem menos, mas os Estados Unidos viram e falam assim, não, mas eu vou continuar dando um mega suporte a vocês. Até o início do século passado, a Argentina tinha um dos maiores PIB per capita do mundo. A riqueza por habitante na Argentina era maior do que nos Estados Unidos. Go Ukraine! Isso. Mas, dado o que está acontecendo... o Trump está sinalizando o inverso. Ele está sinalizando que ele não vai dar o suporte para a Ucrânia, ele está sinalizando que ele vai largar a Europa, que ele está cansado de sustentar a defesa europeia. E aí os europeus não vão ter força para se contrapor aos russos. Primeiro, esse número físico de tropas. Aí depois tem a questão nuclear, que é mega importante. As pessoas não entendem. Só a França e o Reino Unido têm bomba atômica.
E o país que tem mais bombas atômicas no mundo é a Rússia, depois os Estados Unidos. Todos os países do mundo têm por volta de centenas, a não ser a Rússia e os Estados Unidos, que têm milhares. 5 mil, 4 mil, por aí. Já chegaram a ter 30 e tantos mil. E depois eles foram diminuindo. Como funciona a lógica nuclear? Aí todo mundo, não, 50 bombas já acabou com o planeta, 10 bombas já acabou com o planeta. Já acabou. Mas não é isso. A lógica nuclear, a dissuasão nuclear, ela é baseada num raciocínio matemático. Você tem 2 bombas. Quantas bombas eu tenho que ter para vencer um confronto com você? Independente do confronto ser efetivado, eu vou lá e construo 3. E aí, quando você vê que eu tenho 3, o que você faz? Você fala, eu perderia esta guerra. Então você vai lá e constrói 4. Quando você constrói 4, eu falo, eu preciso ter 6. E é assim que o arsenal cresce. Por que isso? Imagina que eu vou fazer um ataque preventivo, surpresa. E eu sei que você só tem 10. Quais são os meus alvos iniciais? As suas bombas. As suas 10. Agora, se você tem milhares de bombas, desculpa, eu não consigo saber onde estão todas. Eu não consigo mandar o James Bond nas suas milhares de bombas. Eu não consigo achar todas e destruir todas imediatamente antes de começar o conflito. Então, existe uma lógica militar onde a Europa, com a França e com a Inglaterra, ter centenas de bombas não é suficiente para conter uma Rússia com milhares de bombas. A não ser que os Estados Unidos tragam o seu guarda-chuva nuclear para proteger a Europa, como sempre fez, aliás.